Boa noite a todos. Vamos nos concentrar agora, acalmar os nossos ânimos, para a gente iniciar a nossa reunião. Eu vou fazer a leitura do livro Seara dos Médiuns, Obsessão e Jesus. Reunião pública de 4/3/60, questão número 237. Cristãos eminentes em várias escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médiuns, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe desgolado em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verifica-lhe os valores do sentimento. A cada passo surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão, em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada, surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E, por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte em nome do Senhor, para clarear a razão quando a mente se transvia desgovernada sob o fascínio das trevas. Então vamos elevar os nossos pensamentos, o nosso coração, até Deus, que é Pai de amor e de misericórdia, até Jesus, o nosso Mestre, irmão maior,
rogando a eles, permitam que os amigos, os protetores espirituais dessa casa possam se aproximar de nós, trazendo os fluidos positivos de amor, de paz e de serenidade. Que possamos, acerenados nossos corações, podermos compreender melhor a lição da noite de hoje e podermos fazer o exercício da mediunidade, doando de nós o amor, o acolhimento e a fraternidade a todos esses amigos que necessitam. Que assim seja. Hoje, então, a Marlene vai falar para a gente, ela vai falar sobre irradiação, bases e condições. Marlene. Então, boa noite a todos. Vamos dar mais um passo, né, nas nossas experiências, no nosso estudo, para que nós possamos também adiantar a nossa prática. Hoje nós vamos estudar sobre irradiação. O que seria isso, né, essa irradiação? Se nós formos verificar no dicionário, nós vamos observar uma série de significados. Podemos observar a irradiação no aspecto da transmissão de raios luminosos, na transmissão das energias, né, na função terapêutica, mas o nosso foco aqui é a irradiação, que nós chamamos de irradiação fluídica. Ou seja, é a transmissão de energias que todos nós possuímos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que nós vamos dizer assim, transmutá-las em energias e vamos endereçar a quem quer que nós escolhamos. Essas pessoas podem estar encarnadas ou desencarnadas, mas o fato é que a irradiação ela é feita à distância. Aí é que está a diferença. É como se nós dessemos um passe à distância numa determinada pessoa ou em um grupo. Mas que fundamentação teria isso? Nós estamos baseados em quê? Para falar que é possível, sim, fazer essa irradiação ou essa transmissão de energia à distância. Então, vamos retomando alguns conceitos que nós já estudamos aqui. Primeiramente, no universo, nós temos apenas 3 elementos. Nós temos Deus, que é o Criador. Nós temos o Espírito, que é o ser inteligente, que é o ser pensante, que somos nós, encarnados, desencarnados, é o ser pensante do universo. E a matéria. Então, tirando Deus e o Espírito, que é o ser pensante, tudo é a matéria. Estando essa matéria numa dimensão física ou numa dimensão espiritual. Porque na dimensão espiritual também todos os elementos, nós podemos dizer que faz parte desse elemento único que é a matéria. É evidente que essa matéria ela possui 2 estados. O estado mais sutil, mais etéreo, imponderável, que nós classificamos de elemento espiritual, mas que seria uma matéria mais quintessenciada. E a matéria aqui do plano que nós chamamos visível, que ela é ponderável. A outra seria imponderável. Então, quando na espiritualidade, porque os espíritos nos dizem que aqui na Terra é tudo cópia da espiritualidade, né? Então, por exemplo, um quadro maravilhoso, né? Já tem até relatos em livros que alguém fala, ele está em desdobramento no plano espiritual, vê um quadro, isso André Luiz conta em um de seus livros. E alguém diz assim, eu já vi esse quadro lá na Terra. Você já viu esse quadro? É cópia, né? Não, lá da Terra que é cópia do daqui, né? Então, na realidade, a nossa dimensão física aqui seria uma cópia da dimensão espiritual. Mas na dimensão espiritual, todos esses elementos são mais etéreos, são mais sutis, mas é matéria também. Bom, todos nós estamos mergulhados
Então, nessa matéria, que é a matéria primitiva, que nós conhecemos como fluido cósmico universal, no qual todos nós estamos inseridos, encarnados e desencarnados. Assim como aqui na Terra, nós encarnados, nós estamos envoltos na atmosfera. Então, esse fluido cósmico universal é como se ele absorvesse todos os elementos da dimensão espiritual dos desencarnados e dessa dimensão física que nós estamos. Esse fluido cósmico universal, em si, ele é neutro. Ele não teria qualidades distintas. Mas nós, encarnados aqui, o absorvemos através de várias maneiras. Nós podemos absorver pela respiração, pela alimentação, e, inclusive, ele entra também pelo nosso organismo pelos centros de forças, ou os chamados chakras, que nós já estudamos também. Basicamente, são os 7 mais importantes, mas são inúmeros centros de forças que nós temos. E por que nós absorvemos esse fluido cósmico universal? Quando nós absorvemos, ele adentra no nosso organismo e ele é metabolizado. E vai se transformar em fluido vital, que é o elemento essencial para que nós possamos ter vida aqui na Terra. Por isso que, quando há o desencarne, cessa o fluido vital. Então, nós imaginamos mais ou menos assim, um brinquedo de criança, né? Um trenzinho. Se você põe uma pilha, ele começa a movimentar. Se ele mover a pilha, lógico, ou bateria. Se você tira, ele cessa de movimentar. Então, esse fluido cósmico, esse fluido vital, o fluido vital é que ele dá a vida possível aqui na Terra. Quando nós absorvemos e o organismo metaboliza isso em fluido vital, da mesma forma que nós recebemos, nós emitimos. E nós podemos emitir e qualificar esse fluido através dos nossos pensamentos ou sentimentos. Então, aquilo que até então era neutro, ele vai ser qualificado pelos nossos sentimentos ou pensamentos, qualificados ou desqualificados, né? Mas como nós estamos falando aqui no caso da irradiação, nós vamos irradiar. No nosso caso aqui, nós vamos escolher alguém ou escolher um grupo para irradiar e saturar aquela pessoa, aquele ser, de fluidos positivos. Então, esse mecanismo ele tem essa fundamentação. Então, todos nós, conhecendo isto ou não conhecendo, nós estamos sempre metabolizando esses fluidos e nós vamos criando em torno de nós, como se fosse aqui uma silhueta assim, em volta de nós, o que alguns espíritos chamam de aura psíquica, e André Luiz também chamou de hálito mental. Por isso que alguns médiuns, quando eles percebem a presença de algum espírito, eles percebem essa aura. E alguns espíritos podem perceber até a aura do encarnado. E essa aura, ela vai ser maior ou menor, dependendo do nosso viver, do nosso pensamento, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ela, inclusive, ela ganha tonalidades diferentes. Dizem os espíritos que a aura do Chico Xavier, quando encarnado, ela tinha uma distância enorme, assim, ela era bem grande, né? A minha não deve passar aqui da pele, mas é mais ou menos assim para vocês entenderem. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por essa experiência. Quando nós não temos assim muito conhecimento, né, de uma pessoa e a pessoa às vezes fica encostando na gente, parece que dá um certo desconforto. Porque, às vezes, até um encontro de áureas que não estão numa sintonia. Ao passo que quando você está perto de alguém que você ama, que você tem afinidade, é o contrário, né? Às vezes, aquele encontro, aquela aproximação, causa muito conforto, causa prazer, porque há uma sintonia. Não dá para você ficar encostando
numa pessoa quando não tem essa afinidade ainda, para não causar desconforto no outro, né? Bom, então, é este o mecanismo de transmissão. Então, agora vamos trazer mais aqui agora na questão prática, que na próxima reunião nós já vamos levar as fichas para a reunião e nós vamos começar a fazer esse treinamento. Então, o que é a irradiação à distância? Então, eu tenho essa possibilidade, todos nós temos essa possibilidade. Isso vocês podem fazer até em situações também fora aqui da casa espírita, né? Porque, naturalmente, abrindo um parênteses aí, às vezes nós fazemos isso sem focar, mas nós direcionamos pensamentos, às vezes, para a pessoa, e, às vezes, até pensamentos que não deveríamos, né? Daí, por isso que nós sempre dizemos assim, que esse estudo nosso do COEM, ainda que a pessoa não vá trabalhar na reunião mediúnica, que depois ela escolha não trabalhar, mas já que fique esse aprendizado, já vai estar bom. Quando nós formos conversar sobre alguém, quando nós formos comentar, nós sempre temos que estar assim com a responsabilidade que tudo aquilo que nós falamos de alguém ou que nós mentalizamos, nós vamos transmitir aquilo para a pessoa. Isso é natural. E esses fluidos, eles serão transmitidos assim como aqui na Terra. Vou dar um exemplo bastante primário, mas que fica assim, talvez bem didático. Como é que nós, na nossa casa, nós sintonizamos através ou do aparelho de televisão, do televisor ou do rádio, nós sintonizamos as emissoras que nós queremos. Como que nós vamos receber ou o som do rádio ou da televisão, o som e a imagem? Tudo isso vem até nós através de ondas. E nós não estamos enxergando, estamos? Agora vai entrar uma onda ali, eu vou receber tal imagem, ou vou receber tal som. Não. Mas nós temos consciência, ainda que algumas pessoas conheçam em mais profundidade, outras nem tanto, mas nós sabemos que é assim que funciona. E, no aspecto espiritual, isso com maior grandiosidade. Então, se eu comento sobre alguém, comentários inadequados, e na medida que eu vou comentando, é claro que eu vou colocar vibrações negativas, aquela pessoa vai receber, a não ser que ela não esteja na sintonia. E nessa hora é bom que não esteja, né? Mas, de qualquer forma, aquela vibração ela foi jogada para o ar. E, se tiver outro naquela sintonia, vai captar. Certo? Então, agora vamos trazer para a nossa reunião. Na nossa reunião, nós vamos, claro, trabalhar sempre para o bem. Porque o nosso propósito aqui é esse. Não que nós sejamos melhores que ninguém, não é nada disso. Até acho que somos os mais necessitados. Porém, nós já estamos aqui com o objetivo de trabalhar para o bem. Então, nós vamos focalizar uma pessoa. É claro que aqui nós vamos trabalhar só com o nome. Nós vamos dizer o nome da pessoa, né? Às vezes o endereço e tal. No caso, você vai saber, a pessoa está necessitando das nossas orações, por quê? Ou porque está com uma doença física, ou porque está com uma doença no aspecto emocional, espiritual. E aí nós vamos transmitir, através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, desejo para que aquela pessoa esteja bem. Aí cada um vai buscar o seu mecanismo, mas é focado nisto. E se a pessoa estiver nesta sintonia, ela vai receber. Ela vai receber aquelas vibrações em forma de um bem-estar ou de uma vontade de buscar o seu equilíbrio, a sua melhora. É claro que nós não acreditamos que, através apenas dessa nossa mentalização, a pessoa já vai se transformar. É claro que não. Mas ela vai receber aquela vibração positiva que pode, né, quando ela receber, que vai penetrar também pelos seus centros de força e vai entrar em uníssono lá nos seus órgãos perispirituais e, às vezes, até mesmo físico, ela vai receber isso em forma de um bem-estar, de uma vontade de mudança. E, quando ela coloca nessa sintonia,
ela também pode buscar mais ajuda, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa para vocês. Todos nós podemos irradiar? Todos nós podemos. Todos nós. É a mesma coisa que o passe. Todos nós podemos aplicar o passe? Sim. Porque qual que é o requisito primeiro para a irradiação? Que é o passe à distância. É você ter amor. Você ter desejo sincero de que aquela pessoa melhore, que aquela pessoa esteja bem. E nós podemos fazer isso em qualquer lugar. Então, vamos supor, estamos na rua, percebemos alguém passando mal, imediatamente você mentaliza. E, de preferência, nós podemos mentalizar aqui o centro de força coronário, que fica aqui entre as sobrancelhas. Nós podemos mentalizar e endereçar para aquela pessoa, olha, que você tenha paz, mentalmente, amor, que você esteja bem, a pessoa vai captar. Por quê? Aquele meu pensamento, aquela minha energia vai ser conduzida através do fluido cósmico universal e a outra pessoa vai absorver através do seu centro de força. Porque todos nós somos dínamos, emissores e receptores dessas energias. Isso está constantemente em nós. Agora, é claro que se nós conhecemos essa fundamentação, nós poderemos trabalhar no nosso favor, em favor dos outros, né? Porque o fluido em si, ele é neutro, mas nós vamos qualificar. É isso que a espiritualidade faz também. Qualifica os fluidos em fluidos calmantes, regeneradores, de otimismo. É isso que a equipe espiritual faz, né, durante as reuniões, na aplicação dos passes e assim por diante. E nós podemos, inclusive, plasmar com o nosso pensamento situação favorável. Então, a pessoa está doente, né? Nós recebemos lá um nome de uma pessoa que está, por exemplo, com câncer. Um câncer no útero, uma senhora lá. Aí nós vamos mentalizando aquele órgão, que aquele órgão está sadio, que ele está recebendo as energias de amor. Nós vamos fazendo isso. Imagina se nós estivermos, por exemplo, 12 pessoas numa sala, 12 pessoas fazendo isso. Olha que força vibracional que o outro vai receber. De alguma forma, irá mexer com aquela criatura, né? No seu aspecto, vem inicialmente no espírito, no perispírito, e, se possível, né, se houver uma sintonia adequada, atinge também o órgão físico, que, no caso, é o objetivo. Então, nós, na próxima reunião, nós já vamos começar a trabalhar. Hoje eu entrei um pouquinho nas técnicas, na próxima aula nós já adentramos melhor, vamos explicar direitinho como funciona, porque nós já vamos começar a trabalhar sobre isso. Hoje ainda teremos a reunião normal, né, sem adentrar nessa parte dos nossos trabalhos, mas, a partir da próxima aula, todas as reuniões práticas, nós vamos ter o exercício de radiação. Isso é muito saudável. Só assim, a título, né, de exemplificação, para mostrar assim, o quanto dá resultado mesmo. Isso há muito tempo mesmo, aconteceu isso há muito tempo. Havia desencarnado uma pessoa, né, era um jovem senhor, pai de família, mas era jovem. E era do nosso relacionamento, nós fizemos várias irradiações para ele, várias irradiações. E, uma vez, eu trabalhei no Pessalozzi e tinha uma jovem, ela tinha vidência, era assim, bem natural. E ela um dia chegou perto de mim e falou, não faz tempo que eu estou relutando, eu não queria falar isso para a senhora, mas eu vejo uma pessoa assim, assim, e fez a descrição da pessoa, que me lembrou, né, essa pessoa para quem nós orávamos, e disse assim, olha, ele está agradecendo pelas orações que vocês fizeram. Isso, assim, estou contando para mostrar, porque para a gente também, às vezes, é bom ouvir isso, né? Você fala, bom, então funciona mesmo.
Porque nós somos mais ou menos, ainda eu, né? Acredito, mas parece que tem hora que você quer tocar nas mãos de Jesus, né? Para ver se tem as marcas dos cravos. E outros exemplos que nós já tivemos também. Só assim para encorajá-los de que realmente vale a pena nós irradiarmos, né, isso para as outras pessoas. Percebeu, às vezes, mesmo na reunião, quando nós estamos no nosso trabalho, às vezes vem um pensamento fortuito, né, que nós já estamos acostumados, ainda faz parte do nosso condicionamento, e que não é adequado para aquele momento. Não se culpe, não fique preocupado com isso. Mentaliza novamente o bem. Cada um vai buscar o seu espaço de mentalização. Algumas pessoas oram, outras pessoas vislumbram uma paisagem bonita, gratificante. Cada um vai buscar a sua maneira. E volta para esta função que realmente vale a pena, né? Que Jesus nos abençoe sempre. E vamos agora ao nosso trabalho.